E hoje a nossa consulta vai ser sobre uma doença bastante comum nos dias de hoje e que muitas vezes é confundida com um resfriado. Na verdade, ela causa dores na face, é uma inflamação na região do crânio, nas cavidades ao redor do nariz, maçã do rosto, olhos, é a famosa e dolorida sinusite. Então nós vamos deixar que nos explique melhor um especialista gabaritado para isso. O otorrinolaringologista do Hospital SEMA, Dr. Leandros Constantinos. Obrigado por estar conosco. Não vai se levantar, está na sua casa. Obrigado, querido. Muito obrigado. Desculpa a demora. Imagina. Então faça de conta na sua casa. Não faz de conta, não, está na sua casa. Eu estava falando agora, né, que o nosso amigo comum, parceiro também de otorrinolaringologia, também é grego. Então nós estamos hoje numa situação bastante confortável. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Doutor Leandros, sinusite é uma doença muito comum. Mas, apesar disso, parece que não dão muita importância a ela. O que é exatamente sinusite? Sinusite é uma inflamação dos seios da face, que são essas cavidades que nós temos no crânio. O crânio ele possui cavidades ocas, que são chamados seios da face. Na testa aqui nós temos o frontal, o maxilar nessa região, no meio dos olhos, o etimoide e um lá dentro da cabeça que seria o esfenoide. Então a inflamação dessas cavidades é chamada sinusite. Atualmente nós estamos mudando essa nomenclatura para rinocinusite, porque a inflamação só dos seios da face, ela ocorre em casos esporádicos. Comumente aparece a inflamação da cavidade nasal juntamente com a dos seios da face. Daí o termo rinocinusite. Correto. Certo? É uma questão semântica, mas imagina, se pega etimoide, esfenoide e tudo, esses ossos lá de dentro, a coisa deve ser muito complicada. Eu tenho uma tia, que ela mora lá em Beverly Hills, mora na Califórnia, irmã da minha mãe. Ela teve que operar. A coisa era, faz tempo isso, era um absurdo. Um outro amigo meu, o Guga, um querido amigo meu, ele batia com a cabeça na parede de tanta dor. O Guga, que é irmão do Boni, foi meu diretor de televisão. Eu vi esse cara bater com a cabeça na parede, enlouquecido de dor. Esse negócio de cirurgia já não se usa muito mais, não, né? A cirurgia é uma das terapias adotadas, mas num outro estágio. Antes da cirurgia, existem outras coisas a serem feitas. Existe tratamento clínico, uma série de outras coisas que podem ser feitas antes de você chegar numa abordagem cirúrgica para resolver o problema. De 50 que ela operou. Mas ainda se faz esse tipo de procedimento com uma relativa frequência no nosso dia a dia. Tá. Eu sei que sentir dor de cabeça é uma parte da sintomatologia, né? Que é bastante característica, mas deve ter outras coisas, além da dor de cabeça. Que perfeito, dor de cabeça é perfeito. Doutor, eu tenho dor de cabeça, eu tenho sinusite, a minha cabeça está doendo, eu tenho sinusite. Não é assim, né? O paciente ele já chega com o diagnóstico. Exatamente. Ele já se rotula como portador da sinusite. E já chega com o diagnóstico feito. Ai, meu Deus. Então vamos lá. A dor de cabeça é um dos fatores, que é um dos sintomas que aparecem na sinusite. Agora, não é só a dor de cabeça. A sinusite ela é um conjunto de fatores. É a dor de cabeça, existe a obstrução nasal, a rinorreia, que é o corrimento nasal, catarro purulento, amarelado, que sai pela frente e tem a retrosecreção, que escorre para a garganta, queimação na garganta, tosse, você pode perder o olfato, dar mau hálito, prostração, então vai dando uma série de fatores, não é somente a dor de cabeça. E por vezes, isso acontece na nossa rotina com uma relativa frequência. O que a gente observa? Esses pacientes que chegam relatando, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça, tem dor de cabeça por outros motivos que não é a sinusite. Certo. A sinusite ela tem um tipo de dor de cabeça. Geralmente ela dói em cima dos seios, dá uma dor em pressão, às vezes pode dar uma dor mais lancinante, dependendo do quanto agudo é o processo. Agora, essas cefaleias latejantes, aí já parte para enxaqueca e
pressão arterial alterada, enxaqueca, problemas oftalmológicos que podem vir da dor de cabeça e mais uma gama enorme Lógico. de outras coisas Então aí. tem que doer. Seios da face, aqui e onde mais? Geralmente aí, no meio dos olhos, na testa e na maçã do rosto, né? Ok. Que são os locos dos Aqui seios no da face. malar. Exatamente. Tá. Agora, causas. Fatores de risco, que deve ter, com toda certeza, que levam o paciente a desenvolver essa inflamação. Olha, causas existem inúmeras. Tá. As sinusites, elas podem ser virais, que são essas sinusites desencadeadas por vírus que se resolvem por si só. Tá. Não necessariamente Mas não tem existe a uma necessidade bacteriana? de tratamento para a viral. Tá. Bacteriana, fúngica, aí já existem esses outros tipos. A bacteriana, por exemplo, você precisa tratar. Entra com antibiótico terapia para tratar. Mas existem outros fatores que causam a sinusite, que predispõem. Por exemplo, fatores anatômicos. Pessoas que têm desvio de septo, que têm as carnes do nariz num volume aumentado, que a gente chama de hipertrofia de cornetos, que acaba fazendo obstrução da drenagem desses seios da face. Então, Seria existe adenoide? Não. A adenoide, ela fica atrás do nariz, Tá. fica na rinofaringe. Tá. Essas estruturas, os cornetos, eles ficam dentro do nariz. Tá. E acabam obstruindo a drenagem dessas cavidades. Entendo. E aí esse muco que é produzido dentro das cavidades, ele começa a represar. O muco, ele é proteico, é um loco propício para a propagação e desenvolvimento de bactérias e causa infecção, por exemplo. Aí, ó. Então, os seios da face todos aí, olha. Então, aí a gente observa em cima das sobrancelhas lá o seio frontal, Tá. no meio dos olhos o etimoide, embaixo dos olhos, na maçã do rosto, ao lado do nariz, os maxilares e no meio da cabeça atrás, que não está nesse diagrama, o seio esfenoidal. Tá. Tá? Mais comumente existem as sinusites maxilares, aí frontais, etimoidais são as mais comuns. Barbaridade. Bom. E as dores se processam em cima desses locais aí Sim. que o desenho mostrou. Mas a dor de cabeça também é uma coisa importante nessa história da. É importante, é um dos sintomas importantes, mas ele não vem isolado. Necessariamente Ele não deve vem ser- isolado. Tá. Ele vem acompanhado. Vamos deixar claro isso. Isso é importante. Ele vem acompanhado de outros outra sinais. sintomatologia. Tá, tá. Exatamente. Não é só a dor de Exatamente. cabeça. Não, não. Perfeito. Agora, já que todo mundo no Brasil se automedica, Só 78% da população faz isso. puta, é Não é, praticamente mãe? toda a população. Não é todo mundo. As pessoas já sem estudar medicina, já se dão, quer dizer, autodiagnosticam. Muito bem. Escalam a seleção e tem mais uma série de coisas que o brasileiro faz com excelência. Pois é, para escalar a seleção. Então, estamos com 200 milhões de técnicos agora. Agora, como é que é feito o diagnóstico, então, da sinusite? Porque o cara vai chegar lá, até com dor de cabeça, está com sinusite. É possível o paciente identificar a doença ou tem que ir a um otorrino para ele dizer o que é? Olha, o resfriado, a gripe e a sinusite, elas começam de uma maneira semelhante, são coisas distintas. Tá. Então, vou ser breve para não... O resfriado, ele tem obstrução nasal, febre, tosse, coriza. A gripe, ela tem todas essas sintomatologias do resfriado um pouquinho mais acentuadas. A sinusite, elas têm esses fatores num período mais prolongado. Então, elas começam basicamente da mesma maneira. O diagnóstico, ele é clínico. É clínico. Raio-X de face tem pouquíssima ou quase nenhuma serventia no diagnóstico de sinusite. Vai lá e faz o raio-X. O raio-X ele é pouco sensível e pouco específico. O diagnóstico ele é feito pela história clínica do paciente e pela rinoscopia. O que é uma rinoscopia? É uma endoscopia do nariz, que a gente visualiza o ponto de drenagem e vê a secreção purulenta saindo de lá. É desse jeito que se faz. Existem outros exames de imagem que a gente pode lançar a mão para isso? Existe a tomografia, que é um exame mais específico do que o raio-X. O raio-X é controverso.
É engraçada essa história, sabe, queridos, porque hoje em dia, eu adoro quando a pessoa o diagnóstico é clínico, porque isso está desaparecendo. Hoje o diagnóstico é dado por um laboratório, hoje em dia não... Tem tanta tecnologia, tem tanto exame, faz aquilo, aquilo e aquilo, já está detectado qual é o diagnóstico, porque o laboratório é que vai dizer o que é. Hoje em dia está assim, né? Tem tudo, hoje tem tudo. Te viram pelo avesso, mas nesse caso, radiografia não quer dizer absolutamente nada. Não. A medicina, ela funciona num conjunto. Não é porque o indivíduo ele é otorrino que o corpo começa aqui e termina aqui. Sim. Esse setor, ele está inserido dentro do organismo e você precisa ter noção de medicina geral. Claro. Porque senão seu diagnóstico fica comprometido. Por exemplo, você me perguntou causas da refluxo gastroesofágico. Também? Da sinusite. Alterações hormonais. Gente. Fatores ambientais. Quer dizer, existe uma série de coisas. Se você não conversa com o seu paciente, se você não tira uma história apurada, você não faz um juízo crítico para diagnóstico. Mora numa casa cheia de mofo e tal. Exatamente. Então, pelo de animal, esses são os fatores alérgicos. Pelo de animal, mofo, poeira, fumo. Então, existe uma série de coisas a serem conversadas aí. Importante, tratamento. O tratamento... Além do que já foi conversado aqui... Primeiramente, precisa ser diagnosticado o tipo de sinusite. Porque existe a sinusite fúngica, que se trata de uma determinada maneira. A viral a bacteriana de uma determinada maneira e a viral de outra determinada maneira. O que pode ser feito, assim, para todas, é a solução salina nasal que se usa isotônica ou hipertônica, 0,9% a 3%. Que eu não vou dar nome aos burros, mas é isso daí, é isso daí. Isso daí pode ser feito para umidificar e fluidificar a secreção. Agora, o tratamento ele vai desde o medicamento até a cirurgia, dependendo da extensão e do comprometimento das cavidades aí. A gente pode evitar a sinusite? Dá para evitar ou não? Dá para evitar. Dá para evitar. Porque vocês médicos adoram medicina preventiva. Dá para evitar. O estilo de vida que você leva. Então, se você... o tipo de ambiente que você frequenta, ar-condicionado, por exemplo, que é um fator que resseca as vias e dissemina fungos e bactérias, a exposição demasiada em ar-condicionado, atividade física, a perfusão das vias aéreas nasais. Existe uma série de fatores aí que podem juntar e concorrer para uma prevenção desse tipo de quadro aí. Bom, a família Sotiropoulos me enche de alegria. Calama está bem? Tá bem. Mandou um abraço para você. Calama, meu velho, cadê você? Está aqui. Beijão para você. Temos que tomar aquele vinho junto. Engraçado, né? Os dois fizeram otorrino, né? Engraçado. Os dois fizeram medicina, 2 filhos fizeram medicina, os 2 filhos fizeram otorrino. Bom, e é nosso parceiro agora, você já é também, né, Leandro? Agora, a falta de tratamento pode fazer com que essa inflamação se transforme, sei lá, numa outra doença, que normalmente essas coisas partem, viram uma cadeia de outras coisas, não pode, né? Principalmente essas sinusites da parte etimoidal, que fica próximo aos olhos. Isso daí, por vezes, você observa a vermelhidão e o inchaço em volta do globo ocular, que é o celulite perorbitária, que a gente chama. Sim. Isso daí pode não só dar problemas oftalmológicos, como invadir a parte neurológica e desencadear meningite e já partir para uma agressão um pouco mais importante da parte neurológica do crânio. Quer dizer, apareceu toda essa sintomatologia, corre até o otorrino, senão você vai se arrebentar. Estou dizendo, eu já vi um amigo meu bater com a cabeça na parede. Para você não fazer isso, tem que procurar o profissional. Se você não tem condição do otorrino, pelo menos um médico para poder te dar uma primeira assistência. Leandro, muito obrigado. Eu que agradeço. Leandro Constantino Sotiropoulos, que é dessa família de amigos que eu estou adquirindo agora. E se você
eu agradeço muito a sua presença. Volte mais vezes. Agradeço. Com toda certeza vou voltar, você ou seu irmão. E, olha, se você em casa tem alguma pauta para sugerir para a gente, uma pauta médica, que pode ser inclusive de otorrinolaringologia, uma coisa que a gente pouco faz aqui é oto. A gente fala muito de laringo e rino, mas então você pode sugerir, nós estamos aqui esperando. É só entrar no todoseu.tvgazeta.com.br. E o nosso compromisso é com a sua saúde, a gente só traz craques aqui, como é o caso do Leandro. Obrigado mais uma vez, querido, por estar conosco. Obrigado, viu? obrigado. Volte sempre e um abraço para o teu irmão. Obrigado. Será que eu estou com 20